Sabia que a doença vem para dar um limite em algumas coisas equivocadas que você está fazendo e que provavelmente você nem tem noção que você vive numa ilusão, que você vive fazendo coisas que são completamente doentias. Como, por exemplo, dar uma olhada nessa foto, né? Aliás, nessas imagens que eu coloquei aqui. Tem gente nessa primeira imagem, tem gente que vive sempre competindo para provar que é o primeiro, não sei para quê, né? Porque vai ficar o tempo todo, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o primeiro, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser isso, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê. Aí se arrebenta, porque o mais importante, de repente, é a imagem que tem para o outro. Então, para ele se sentir vencedor, ele tem que ser sempre o número um. Adivinha o que vai acontecer? É óbvio que isso aí é uma bela de uma ilusão, né? Porque isso aí não faz sentido. Qual é a grande motivação para fazer isso? Ele está querendo ser o número um para quem? Para si mesmo? Para o outro? Para os outros? E o que ele vai ganhar com tudo isso? Como é que ele vai parar com isso? E os outros que vivem na segunda imagem, correndo atrás de dinheiro, querendo dinheiro, não sabe nem o que é dinheiro, não sabe nem para que serve, mas para que será isso, hein? É para provar que tem mais? E aí é suficiente? Ou está sempre faltando? O que será que acontece nessa relação maluca com o dinheiro que fica olhando para ele e não percebe os buracos, os conflitos, os problemas que tem pelo caminho? Não consegue ver nem o seu lado humano, nem os relacionamentos humanos que existem. Aí tem outros aí na terceira imagem que vivem correndo sem saber para onde e aí não obedecem os avisos, não escutam os avisos que tem pela frente e vão correndo sem rumo. Tem outros, olha só que interessante, que vivem carregando o mundo nas costas. E tem aqueles que vivem nas costas dos outros, né? Que é interessante, né? Eu reclamo porque ninguém cuida de mim, então eu quero viver nas costas de alguém. Quer dizer, depois eu reclamo que eu não vou para o lugar que eu gostaria de ir. Aliás, nem sabe que lugar eu gostaria, né? Gostaria que alguém me carregasse. Isso faz sentido. E tem aquele do outro lado, tem o que carrega, que também acha que o certo, amar, é carregar todo mundo nas costas. Veja como eu sou forte e você é fraco. Do outro lado, o tal do fraco lá em cima fala, veja como eu mando em você. E você é um babaca que faz tudo o que eu quero. Interessante, né, esse jogo louco, né? Aí vem outra imagem, são as pessoas que vivem andando em círculo e nem percebem, elas estão presas em algum trauma, alguma dinâmica, elas acham que estão se movimentando muito, mas no fundo não estão saindo do lugar, estão presas em algum lugar. Isso aí lembra a neurose, quando Freud falava que neurose é compulsão à repetição. Essas pessoas andam pela vida e estão sempre no mesmo lugar. Neurose é assim, você faz um monte de coisa na vida, quando você vai ver, no fundo, você só está repetindo os mesmos problemas e não acha solução de jeito nenhum. Aí fala assim, a vida é assim, Para quem anda em círculo, a vida é sempre a mesma coisa. Eu, geralmente, quando vejo um cliente andando em círculo, eu até digo para ele o que vai acontecer lá na frente. Ele fica surpreso quando acontece. Mas, Fernando, você está rogando praga para cima de mim. Não estou rogando praga, não. É que você anda em círculo. Você não percebeu? Você vai passar pela mesma situação tudo outra vez. E o pior, a pessoa está fazendo uma coisa nova, mas no fundo, está só repetindo a mesma dinâmica. Repetindo o mesmo padrão de casamento, repetindo o mesmo padrão de vida, repetindo sempre o mesmo padrão. Mas se eu sei o padrão que a pessoa está utilizando, eu sei em que momento ela vai estar direita, esquerda, norte, sul, leste, oeste, sei lá. Porque é óbvio, né? Anda em círculo. E aí sabe o que a doença faz? Exatamente o que essa última imagem está colocando aí. Para. A última não, a penúltima, né? Para. Acorda para a vida. Você está completamente fora da vida. Você acha que está vivendo, mas não está, não. Você está em dinâmicas doentias de vida. E a doença, como uma amiga implacável, ou um mestre implacável, sei lá, ela vem e vai fazer você parar. Ela te dá milhões de avisos. Se você não escuta, chega uma hora que ela dá um breque em você, querendo ou não. O aviso é sutil, depois vai ficando mais forte, até chegar uma hora que
faz você parar de caminhar para esse mundo louco que você está fazendo. E aí o que acontece? Olha só, aí vem a última imagem. Aí a pessoa que está deitada e não entende o que aconteceu, como, será que Deus está me castigando? Será que você está numa vida doentia e não percebeu? Porque a função da doença é te acordar para uma vida saudável. A doença não está lá para te arrebentar, a doença não é uma coisa horrível. A doença é o limite que você precisa para impedir que você continue nesse caminho doentio de vida. E aí quando você estiver com você mesmo no mundo doentio, quem sabe você começa a se encontrar e encontrar um caminho melhor para a vida. Será que você tem um verdadeiro propósito para a vida? Para que você está fazendo tudo isso? Tem algum nexo? Não tem? A doença ajuda você a reencontrar os seus objetivos, seu propósito de vida. Será que você vai precisar dela para acordar para a vida ou você consegue acordar antes que a doença te acorde?